Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra pública aqui da nossa casa. Hoje nós teremos o prazer de ouvir o Edilson, que vai falar para a gente sobre "E você, como sofres?". E aí que a gente possa estar bastante receptivo, bastante atento a todo o estudo, né? Todo o conteúdo que ele vai trazer para a gente essa noite. Mais alto? Engraçado. E agora? Melhorou? Tá. Então que a gente possa estar atento a tudo que ele vai trazer para a gente hoje, tudo que ele preparou. E tem alguém novo aqui hoje, pelo que eu estou vendo? Tem o Dudu ali. Tem nada. Então a gente começa com o preparo do Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e o título do estudo, do preparo dessa noite é Corações Cevados. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Tiago, capítulo 5, versículo 5. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui à aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando. Serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. O movimento e a ordem na constância dos benefícios constituem-lhe as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca que em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios, e gravitam para baixo, descendo, pelas pesadas vibrações a que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontrem a exigência de muitos, que se aproveitam deles, à maneira do homem comum, que se vale dos animais gordos para a matança. Então, depois da música, da nossa leitura da noite, a gente convido para que vocês, quem se sentir à vontade, feche os olhos, para que a gente possa se conectar com essa energia aqui da casa, que a gente possa se conectar com esse mestre querido, que disse para nós que onde 2 ou mais estivessem em seu nome, que ele aí estaria. Então, muito obrigada, mestre, pela oportunidade de aqui estarmos nesta noite. Muito obrigada pela presença do Edilson, que veio aqui tão carinhosamente trazer para nós o fruto dos seus estudos, que a espiritualidade amiga possa inspirá-lo e intuí-lo, para que ele possa colocar a sua mensagem para a gente, o fruto daquilo que ele estudou, e que nós estejamos receptivos ao conhecimento e também a todas as energias que circulam neste ambiente em nosso favor. Que assim seja, graças a Deus. Isso aqui não? Isso aqui também.
Os dois então. Boa noite a todos. Estão me ouvindo lá no fundo? Que a casa é comprida. Está dando para ouvir? Tá bom. Olha só, estava prestando atenção ali no preparo, né? Esse preparo lindíssimo que nos mostra como se faz necessário a lei do trabalho. E que o trabalho é para todos. Como nós vimos ali, fala sobre as aves, sobre os animais, a natureza, todo mundo trabalhando justamente para que a gente possa colaborar com as obras do Pai, com as obras do nosso querido Mestre Jesus, porque nós sabemos que o trabalho é dele, mas ele nos usa como instrumento para que nós possamos também dar prosseguimento nesse trabalho. Jesus foi bem claro quando ele nos disse que se o Pai trabalha até hoje e eu trabalho, nos colocando naquela posição de nos questionar, né? Por que eu posso querer viver na ociosidade? Por que eu posso viver realmente acreditando que eu estou aqui a passeio, que eu estou aqui passando um período festivo? E não é bem isso, nós estamos aqui justamente para trabalhar, para melhorar o que ainda existe em nós, que ainda está, por nós estarmos aqui nesse mundo, né, que nós sabemos que é um mundo ainda de prova e expiação, é o segundo na elevação do mundo, a Terra ainda está no seu segundo mundo de elevação, e sabemos, a partir daí, que todos nós ainda somos espíritos imperfeitos. Espíritos que precisam, através das falas de Jesus, através dos profetas, através de Moisés, retirar todos esses ensinamentos para ver o que nós podemos nos melhorar. Porque sabemos que Moisés, lá atrás, ele veio justamente com a missão de nos mostrar um Deus único, e não só para os hebreus, mas para todos. Ele já veio para nos mostrar o caminho, mas antes disso nós já tínhamos tido os profetas. Depois vem Jesus e vem nos mostrar que a lei era de amor. Se nós prestarmos atenção, toda a doutrina de Jesus, todo o seu ministério está voltado justamente para a lei do amor, que é a lei do amor, da justiça e da caridade. Tanto que ele, nos primeiros capítulos do Evangelho, ele nos diz que ele não vem para destruir a lei. Então significa que ali tem uma lei que nós temos que cumprir. E ele veio para corroborar com essa lei, não para destruí-la. Ele diz logo de início, ele diz isso para nós. É para nós vermos que realmente, e eu vou falar hoje justamente sobre o sofrer bem ou sobre o sofrer mal. E no final tem uma pergunta, né? E vós como vive, como sofre? Todo sofrimento ele vai surgir justamente quando nós nos afastamos das leis naturais, que são as leis de Deus. Porque se nós conseguirmos realmente nos manter numa linha reta, seguindo a lei do amor, da justiça e da caridade, nós evitaríamos muitas dores que nós mesmos criamos para nós mesmos. É outra coisa que a doutrina espírita deixa bem claro, e que muitas das vezes a pessoa foge porque não concorda, é que nós somos os únicos responsáveis pelo que somos. Costumamos muito terceirizar, botar a culpa no que está de fora, é a esposa que faz isso comigo, é o filho que me aborrece. Não, ninguém tem culpa, a culpa é toda nossa. Somos nós que, dentro do nosso procedimento, porque se nós tivéssemos até esse conhecimento já, que nós ainda não temos, nós estamos ainda em transformação, nós vamos chegar lá também, com certeza. Nós viemos do ato para chegar ao arcanjo. Fomos criados simples e ignorantes, mas se tem um destino, é que nós vamos chegar a ser um espírito puros. Claro que uns vão mais rápidos, outros vão demorar um pouco mais, justamente por quê? Por causa desses atalhos que nós pegamos. E é por isso que nós vamos chegar mais tarde. São os atalhos. Se eu saio daqui para ir para São Paulo, e eu pego a Rio de São Paulo e vou
direto. Rapidinho eu vou chegar lá. Eu saio, sai um amigo meu, mas só que ele quer passar por Minas, ele quer passar por lá, para depois então ele pegar uma estrada para chegar a São Paulo. Ele vai chegar bem mais tarde. E é a mesma coisa que acontece conosco. Então, eu digo que um dos livros que eu mais tenho assim, afinidade, que eu mais gosto, que eu mais amo da doutrina espírita é justamente o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, para mim, ele é um receituário. Ele me faz ver exatamente quem eu sou. E não tem essa de dizer assim, não, eu não sei do meu passado, sabe sim. Eu não preciso fazer regressão para me saber de quem eu sou. Basta que eu preste atenção nas minhas atitudes hoje, como eu estou agindo, como em determinadas circunstâncias eu ajo tão errado para me conscientizar do que eu fui numa reencarnação mais para trás. Se eu hoje, já passando por toda essa modificação, já tendo todo esse ensinamento, ainda me pego de vez em quando fazendo as coisas que eu sei que eu não deveria fazer, eu chego a uma conclusão, realmente, na outra encarnação, eu realmente fui bem mais complicado do que eu sou hoje, porque hoje eu já tenho um pouco mais de conhecimento, não tenho todo o conhecimento, mas já tenho um pouquinho mais, mas mesmo assim eu ainda reluto, porque nós sabemos que a maior parte do nosso sofrimento vem da onde, gente? Vem de duas chagas que nós temos que combater, que é justamente o orgulho e o egoísmo. Nós já sabemos disso, mas nós não conseguimos ainda realmente combater, porque eu não tenho coragem de estar aqui na frente e dizer para vocês que eu não tenho mais orgulho, que eu não sou egoísta, que eu não sou prepotente. Pelo menos um pouquinho desses sentimentos eu ainda tenho. Eu estou fazendo de tudo para combater em mim essas más tendências que eu tenho. Mas dizer que eu não tenho, eu tenho. Porque às vezes você sai de casa, faz a sua oração, mas não faz lá do fundo do coração mesmo, entendeu? Não pede, você deixa que o teu pensamento resvale por outros caminhos. Aí você chega, vamos dizer, no supermercado, e chega lá, você vê uma confusão na tua frente que parece que aquilo ali já aconteceu porque tinha que acontecer, você tinha que passar por aquilo ali, porque você, distante que você já é uma pessoa mansa, já é uma pessoa humilde, então você tem que provar se você é realmente. Aí você chega ali e vê uma pessoa discutindo com a outra, humilhando a outra, e aí você toma uma atitude que não precisava ser tão rigorosa, não precisava retribuir aquela ofensa, que não era nem contigo, era com uma outra pessoa, mas não havia necessidade. Mas como eu ainda não tenho o equilíbrio, e ali eu estou provando que eu não tenho, eu compro a briga e parto para o outro da mesma maneira que ele estava fazendo com a outra pessoa. Então, se vem provar para mim, olha, baixa a tua bola, que você ainda não é essa pessoa que você está dizendo que você é, não. Toma cuidado, vê direitinho o que você está fazendo, porque você ainda não tem o equilíbrio que você quer. Porque o problema nosso maior é que nós não conseguimos equilibrar os nossos sentimentos. Nós não conseguimos equilibrar a raiva, o egoísmo. Não conseguimos, gente. E aí eu estava conversando esse dia com uma pessoa da casa, e ela falou assim, seu Edilson, mas isso é fácil. Entre você sentir a raiva e você agir, tem o pensamento. E nesse momento aí, é questão de segundas, que você tem que refletir e dizer assim, não, eu não posso agir dessa maneira. O difícil é nós nos lembrarmos. É nós nos lembrarmos de Joana de Ângeles, de Eurípides Bassanufo, Dr. Bezerra de Menezes. Se nós conseguíssemos nos lembrar, realmente ficaria bem mais fácil a gente controlar esses sentimentos. O nosso estudo hoje vai ser do capítulo 5, que vem nos falar justamente sobre bem-aventurado os aflitos. Eu estava falando que eu sou apaixonado pelo Evangelho. E as bem-aventuranças realmente é algo que é para se estudar dentro das nossas condições de entendimento, entender e tentar colocar em prova, e tentar colocar realmente dentro da nossa vivência.
Por quê? Se não fosse por isso, Mahatma Gandhi não teria dito que mesmo que se perdesse todos os livros das escrituras sagradas, mesmo que se perdesse todos os manuscritos, mas se não se perdesse as bem-aventuranças, nada se teria perdido. Por que nela? Porque nela consta ali um código. Eu estou com um livro aqui, não sei se vocês já tiveram condição de ler, é o Código do Monte, do Dr. Sérgio Luiz da Silva Lopes, e tem um outro subtítulo, As Virtudes do Sermão do Monte. Então ele vem nos falando sobre o Sermão do Monte, mas de uma maneira tão poética que realmente fica muito bonito de se ler e acaba virando um livro de cabeceira, porque ele nos fala sobre as bem-aventuranças, mas de uma maneira assim, bem mais que a gente consiga realmente entender melhor. Pelo menos eu achei dessa maneira. E tem um questionamento aqui, né? Bem-aventurado os aflitos, porque eles serão consolados. Mas será que todos os aflitos serão consolados? Será que nós achamos que todos os aflitos vão ser consolados? É óbvio que um dia serão, mas antes eles vão ter que passar por alguns procedimentos de modificação. Porque está lá aqui no Evangelho, quando nos fala, diz que para que nós possamos realmente receber e eu estou falando sobre isso para nós depois podermos chegar justamente ao item que nós vamos chegar e entender com mais facilidade. Porque ele nos diz que nem todos os aflitos vão ter essa consolação. Por quê? Porque se nós realmente não acreditarmos que Deus é um Deus único, que Deus é um Deus de bondade, que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus provedor, tudo isso, tudo Ele nos dá. Ele criou dois princípios, o material e o espiritual. E ali Ele colocou tudo que nós, como espíritos, precisávamos para poder ter essa passagem nossa que nós temos aqui. Tudo está dentro desses dois princípios, não precisava de mais. E também acreditar que nós somos um espírito imortal. Temos que acreditar nisso. E muitas pessoas, até mesmo espíritas, não conseguem se ver como sendo um espírito. O espírito acha que ainda é o corpo físico. Mas o corpo físico é matéria. Nem ele a nós pertence. Porque quando nós chegarmos no túmulo, ele vai ficar, ele vai se desintegrar e ele vai servir de alimento para outros seres. Agora, o espírito não. O espírito ele é imortal. Ele vai continuar a vida da mesma maneira que ele estava aqui. Antigamente, quando eu não era espírita, eu achava que a pessoa desencarnou, morria, né? Naquela época, quando eu era católico, falava em morte, não falava em desencarnação. Eu acreditava que a pessoa virava santo. E isso tem uma lógica muito grande pelo seguinte, porque quando desencarna um ente querido nosso, mesmo que a gente não se der muito bem com aquela pessoa, mesmo que a gente de vez em quando a gente tenha um atrito com ele, mas com o passar do tempo, vocês podem reparar isso, só vai ficar as boas lembranças. O que aquela pessoa me fez de mal acaba que fica no esquecimento, não é? Então, por isso, nós ficamos achando que realmente aquele ente querido nosso que foi, pela bondade que ele teve condições de fazer, eu vou achar que ele virou um santo, mas que não é bem assim. Nós vamos chegar no mundo espiritual, que está aqui do nosso lado. A gente fala em mundo espiritual, parece que está muito longe, que Jesus está longe, que Deus a gente não consegue falar com Ele. Não, está tudo dentro de nós. E o mundo espiritual, tanto que Kardec diz que, quando é perguntado, né, se os espíritos interferem na nossa vida, o que ele diz? São eles que muitas das vezes vos conduzem. Então eles estão aqui se acotovelando com todos nós. É claro que alguns têm condições de vê-lo, têm condições de ouvi-los, mas no fundo, no sentir, nós podemos sentir sim, como não. Quando a pessoa que faz um estudo chega e vê a casa com 3, 4 pessoas só, se ele prestar bem atenção, ele vai chegar e vai dizer assim, gente, olha só, não se tem dimensão de uma casa espírita. Vocês não têm noção de quantos espíritos estão aqui conosco. Já
no mundo dos desencarnados, no mundo invisível. Mas da mesma maneira que nessa quarta-feira nós estamos aqui nesse grupo bem grande, todos eles também que necessitam de ouvir, de se adiantar, eles estão aqui também. Eles vêm através dos mentores deles e trazem para que eles possam também, muitas das vezes, até entender que já não estão mais aqui encarnados, que muitos nem sabem. Então a dimensão da casa é muito grande, a casa está sempre lotada. Mas o que nós temos que entender é que para que nós possamos realmente, como Jesus nos diz, vinde a mim todos vós que estão cansados, que eu vos consolarei. Para aquele que não acredita em tudo isso que eu acabei de falar, fica muito mais difícil essa consolação. Porque se eu não acredito em Deus, se eu não acredito na imortalidade, se eu não acredito que na casa do Pai existem muitas moradas, a quem eu vou pedir essa consolação? Se eu acredito só no nada, fica difícil, né? Então, para esses, eles vão ter que acordar, chegar a hora do despertar dele, para que eles possam também ser consolados. Então, a consolação não é para todos. E aqui está bem claro, ó. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Mas ele nos diz também que não é para todos justamente essa consolação. Só para aqueles, porque tudo está dentro do merecimento. É do trabalho que foi dito ali. Ou será que nós achamos que realmente fazer essa reforma íntima é fácil? Se vocês forem, por exemplo, ver a vida de Paulo, que na época lá não era Paulo, era Saulo, o quanto ele que acreditava realmente que ele tinha as leis mosaicas, eles tinham o Pentateuco lá da época, lá, o Antigo Testamento, então ele acreditava realmente que ele estava fazendo tudo correto. Quando ele cai, como se diz, né, cai cego do cavalo, e essa cegueira não era uma cegueira carnal, era uma cegueira espiritual, quando ele lembra de tudo que foi dito por Abigail, por Gesiel, ele vai realmente se tocar o quanto ele estava seguindo um caminho que não era errado, era um caminho que ele acreditava ser o certo, mas que tudo aquilo tinha que estar dentro da lei do amor, da justiça e da caridade. E ele muda totalmente e vai ser um dos maiores apóstolos de Jesus. E isso sem falarmos em Maria de Magdala, porque ela foi muito mais difícil. Porque ela saiu de uma situação onde as pessoas achavam que ela era uma mulher de má fé. Tanto que quando Jesus volta para a governadoria do planeta, volta à pátria espiritual, e ela tenta seguir os outros apóstolos, eles, com medo da má fama dela atingir o trabalho deles, eles se recusam. Eles não permitem que elas o sigam. Quer dizer, ela saiu daquela circunstância, daquela situação que ela vivia e fez um caminho reto, que quando ela chega, quando ela desencarna, Jesus vai recebê-la e dar um encaminhamento com ela para o reino do Pai. Então é esse tipo de coisa que nós temos que ver, entendeu? Porque ela precisou só ouvir. Ela assistiu um daqueles sermões de Jesus, e ela fica tão encantada com aquilo. Ela que era uma mulher poderosa, uma mulher muito bonita, tinha um poderio, mas ela tinha muitos amores. Mas quando ela vê ele falar com aqueles pescadores humildes, ela não conseguiu entender de que amor ele falava, ao ponto no Evangelho está que ela, ao entardecer, vê-se uma barca saindo de Magdala e ela vai diretamente para a casa de Simão Pedro. Quando ela chega, ela fica em dúvida se entra ou se não entra, como é que o mestre iria recebê-la. Por final, ela resolve entrar. E antes dela chegar perto de Jesus, que estava de costas, ele vira e diz: Maria, que bom que você veio.
Porque o magnetismo de Jesus era muito grande. Era, não, é. Ele tem o nosso DNA na mão dele, ele nos conhece por fora e por dentro. Tanto que ele sabia exatamente qual era o pensar daqueles fariseus quando se aproximavam deles. Então, quando nós estamos vendo aqui que o sofrer bem ou sofrer mal, ou como nós sofrermos, vai depender de cada um de nós. Porque para quando as aflições chegar, quando as dores chegar, quando nós tivermos a perda de um ente querido, quando nós tivermos os reveses da fortuna, quando nós contrairmos alguma enfermidade, para nós não nos perguntar para quê, mas sim o porquê. Não perguntar o porquê, o para quê. Para que essa moléstia, para que essa perda, o que essa enfermidade está querendo me mostrar que eu ainda não entendo. Porque Deus não nos castiga, Deus nos reeduca. Não existe castigo de Deus para nós. Se Deus, Ele é a bondade suprema, se Ele é a causa primária de todas as coisas, a maior inteligência, Ele é onisciente, Ele é onipotente, como é a maior bondade, a maior justiça a parte dEle, não tem ninguém maior que Ele, como nós podemos acreditar que Ele nos castiga? Não, Ele não nos castiga, mas Ele quer que nós nos reeduquemos, para sempre seguir ao caminho da luz, sempre partir em conformidade com as leis naturais. E é isso que nós ainda passamos por esse sofrimento, passamos por essa vicissitude, primeiro porque estamos num mundo de prova e expiação. Nós estamos aqui para ser provados. Desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, lá tomamos conhecimento de quem somos, do que fizemos, do que viemos fazer e não conseguimos fazer. Quando já estamos prontos para voltar, somos chamados para preparar a nossa reencarnação, porque eu acredito que no grau que nós já estamos aqui, nos conhecimentos que nós já temos condições de participar das nossas reencarnações, e aí nós pedimos N coisas, mas a espiritualidade sabendo que nós não vamos ser capazes de resolver aquilo. Olha só, você está pedindo para você ter mais amor, mais benevolência, vamos te dar só a paciência que você pediu também, que você não tem, vai só com isso aqui. Porque Jesus mesmo diz, né, que o jugo dele é suave, que o fardo é leve. Não vai ser colocado fardo pesado que a pessoa não possa carregar. O que nós temos é que pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. E Jesus lá na época dele, a cruz dele foi uma cruz material, que foi justamente a cruz do madeiro. Mas a nossa cruz, a espada que está na nossa cabeça, são justamente as leis que nós não conseguimos ainda seguir. Jesus vem para nos trazer a lei do amor, da justiça e da caridade. Todas as leis, são 10 leis, mas estão todas dentro dessa lei, e nós ainda não conseguimos seguir. Isso fica como uma espada na nossa cabeça até o dia que nós, com certeza, nós vamos conseguir. Nesse livro aqui, do Dr. Sérgio, ele nos conta uma situação bem interessante e que eu separei para falar aqui, porque eu acho que vai nos dar uma ideia do que é viver bem ou viver mal e como nós estamos vivendo. Que ele diz, ele é um psiquiatra, e ele diz que no consultório dele chegou uma senhora, uma mulher, e disse para ele: doutor, o meu filho inocentemente saiu correndo na rodovia com 7 anos e achou que iria conseguir chegar do outro lado. Mas no mesmo tempo viu um caminhão. Ele tropeçou, caiu e o caminhão esmagou a sua cabeça. E o interessante é que eu fui lá do outro lado para ver e percebi que se ele tivesse caído
10 centímetros para o outro lado, o caminhão não tinha passado pego ele. E aí o doutor Sérgio diz que eu, que já era espírita, entendi exatamente o que tinha acontecido. E tratei de estudar mais, me aprimorar mais, justamente para poder ajudar as pessoas que chegam no meu consultório dentro dessa situação. E aí ele diz que pergunta para ela: e a sua dor? Aí ela diz para ele: eu não tenho como descrever. É como se tivessem abrido meu peito e arrancado o meu coração sem o bisturi. Não é? Para uma mãe perder um filho para um pai, eu acho que deve ser muito difícil mesmo. Porque pela lei natural, é ele nos enterrarmos, é ele nos sepultarmos. Nós nunca esperamos que nós fôssemos sepultar um de nossos filhos. E uma criança de 7 anos. E ela diz que a dor realmente foi imensurável, que ela não tinha como descrever a dor que ela sentiu. Mas que agora, olha só, porque já tinha passado algum tempo, só ficou um vazio. Só ficou a saudade. Quer dizer, ela não deixou que aquela dor se tornasse em coisa pior. Ela conseguiu controlar a dor, deixou de sofrer? Não, claro que não. Como é que a gente vai perder um ente querido? E ele diz mais, que muitas pessoas que acreditam na reencarnação, que acreditam na vida futura, acham que não se vai ter esse tipo de sentimentos. Mas como? Como não vamos ter se nós somos humanos? Nós não podemos deixar que essa dor permaneça. Tem o momento do luto, como eu falei aqui, nós vamos continuar lembrando dos nossos entes queridos, com muita saudade, mas se nós entendermos, ainda mais nós que somos espíritas, que nós não perdemos o que não temos. Se até os filhos são empréstimos, são os espíritos que o Pai nos dá para que nós possamos educar e colocar num caminho, para que ele possa também seguir os passos de Jesus. Essa é a missão dos pais. Então, os filhos não são propriedade nossa. Nós criamos os filhos, nós ensinamos a voar, mas quem vai voar são eles. As decisões, depois de uma certa idade, são todas deles. Então, quando nós conseguimos entender essas coisas, nós vamos vivenciar melhor esses nossos infortúnios. Nós vamos sofrer menos, porque nós vamos ter como controlar essa dor. E ele nos diz também mais à frente, que mensurar a dor do outro é impossível. Que é impossível também na hora que nós estamos passando por uma aflição, nós estarmos felizes. Não tem condições. No momento da dor, não. No momento da dor, nós não temos condições de dizer que nós estamos felizes por estar passando pelaquela dor. Que eu pergunto aqui, quem é que gosta de sentir dor? Eu acho que ninguém. E a dor, dependendo da dor, realmente ela vai tirar-nos dos nossos sentidos. Então não tem como eu me sentir feliz quando eu estou naquele processo da dor. Mas Jesus também é bem claro, porque tudo que nos acontece, tudo que ele fala no Código do Monte, não é para agora. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Serão no futuro. Tudo que nos é prometido nas bem-aventuranças está dentro de um quadro futuro. O dia que eu tiver todo esse entendimento,
eu vou começar a encontrar a felicidade. Porque o que é a felicidade, gente? A felicidade é justamente nós construirmos esse reino do céu dentro de nós mesmos. Vocês lembram daquela parábola do mancebo rico? Vocês já leram essa parábola no livro Premissas do Reino, pelo espírito de Amélia Rodrigues, de Valdo Franco? Como é linda, como ela coloca essa parábola ali com uma poesia incrível. Ela começa a contar como todas as parábolas, que um senhor da lei, um jovem senhor da lei, um mancebo rico, ele intercepta Jesus e pergunta o que era necessário para que ele tivesse direito ao reino dos céus. Porque naquela época lá, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, isso era sempre um motivo de conversa, para saber quem era que iria ter direito ao reino de Deus. Então Jesus pergunta para ele, conhece a lei? Ou seja, conhece o mandamento? Ele falou, conheço. Como entende? E ele vai e discorre sobre os mandamentos de Deus para Jesus. No final, Jesus diz para ele, disseste bem, mas Jesus sabendo, como eu disse, que Jesus tem o nosso DNA na mão dele, Jesus sabendo o quanto ele ainda era apegado, o quanto ele ainda trazia o orgulho, vira para ele e diz, vai, vende tudo que tens, doa aos pobres e siga-me. Jesus não manda que a gente se desfaça de tudo que nós temos, porque ele sabe muito bem que nós estamos vivenciando uma experiência na matéria e que necessitamos de tudo que tem aqui. Mas Jesus vai e diz para ele, vá, venda tudo que tem e siga-me. Aí ele para, pensa e diz para Jesus, daqui a 2 semanas eu te sigo. Daqui 1 semana eu te sigo. Mas agora não tem como. E aí ele sai da presença vai se afastando de Jesus, e aí um vento, que não se sabia de onde, naquela região árida da Judéia, toca numas flores vermelhas que estavam do outro lado da rua, e aquelas pétalas caem aos pés do menino, como se fossem gotas de sangue. E Jesus senta debaixo de uma árvore e chora, como ele sempre faz. Porque ele sabia o que iria acontecer com aquele jovem. O jovem era muito rico, o jovem era atlético, era um jovem muito bonito, mas ele precisava ir para Cesareia, que ele devia ser de Cesareia, para lá ele ia participar de uma competição, de uns jogos. E olha a glória, olha o orgulho que ele ia levar para a família dele, caso ele conseguisse ganhar aqueles jogos. E ele tinha certeza que ele iria ganhar os jogos. Quanta fortuna em dinheiro ele também iria ganhar. E ele vai. Quando chega lá no dia que estava prevista a corrida das bigas, aquela multidão toda, né, gritando, já ganhou, fazendo suas apostas. E ele, ansioso, tendo a certeza que aqueles jogos seria para ele, aquelas moças bonitas todas olhando para ele, porque ele era o mais jovem que estava competindo ali, e aquelas bigas todas arrumadas, todas certinho, uma do lado da outra, e ele realmente, quando dá a partida, ele acredita que aqueles jogos era dele. Mas o que ele não sabia é que na primeira curva tinha uma pedra. E quando a roda da biga bate naquela pedra, ele é atirado ao solo, e os cavaleiros que vêm atrás não têm como parar. E aí ele sente a pata dos cavalos dilacerando o seu corpo, a roda das bigas passando por cima dele. Quando uma dessas bigas passa e o cavalo tasca-lhe a pata na cabeça e a roda acaba de dilacerar, ele olha e vê aquele mestre de tanto amor, aquele mestre que em pouco tempo disse tanta coisa para ele,
coisa que ele precisava ouvir, porque ele tinha muito dinheiro, mas ele não era feliz. E aí, ele ver braços fortes levando para que ele comece uma nova vida. Mas a imagem de Jesus estava lá. Vá, vende tudo que tem e siga-me agora. Aí eu pergunto para vocês, quantos de nós já não tivemos a oportunidade de receber essa semeadura? Porque é algo muito sutil. Uma coisa que muitas das vezes nós não percebemos. Quantos convites nós recebemos diariamente, mas mesmo assim nós não prestamos atenção, deixamos de lado. No livro E o Verbo tornou-se parábola, Haroldo Dutra, ele nos conta uma história muito interessante. Ele diz que uma jovem repórter, devia estar começando o seu trabalho como repórter, ela vai fazer uma reportagem com Carlos Drummond de Andrade, nosso querido poeta, e pergunta para ele como ele interpretava o poema das pedras. E ele diz que, olha só, eu quando faço um poema, eu quando escrevo um texto, eu entrego para o público. E a resposta que ele me dá é o contexto. Então, no momento que eu entreguei um poema, eu já não mais vou fazer a interpretação desse poema. Eu vou querer saber o que as pessoas estão pensando, como elas chegaram a uma interpretação do texto. E aí ele pergunta, tivemos os profetas, tivemos Moisés, tivemos Jesus, depois veio o Espiritismo, que é o próprio Jesus, né, que nós sabemos que é ele que vem nos trazer a doutrina espírita, um grupo de espíritos de escola, de altas elevações, que vem para com ele ajudá-lo para que realmente a doutrina pudesse chegar a nós. E o nosso querido Hipólito Leão Delisard, e o nosso querido Allan Kardec, ele é o escolhido para poder catalogar, organizar e nos entregar, em 1857, o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Aí ele pergunta, que resposta nós estamos dando para o Cristo? De todo esse poema que ele nos deixou, de todo esse ensinamento, o que nós estamos deixando para ele? Então, meus amigos, viver bem, mesmo estando passando num sofrimento, é entender que aquela vicissitude que nós estamos passando, aquele sofrimento, é o que vai nos permitir que nós possamos entrar dentro dos reinos dos céus, que já falei que está dentro de nós, da maneira que nós nos comportemos diante dessas dores. Entendendo que Ele não nos castiga, que tudo é uma reeducação e que nós precisamos realmente passar por essas provas, por essas expiações, porque ainda somos espíritos ainda que nós estamos precisando muito, estamos no início da nossa carreira. Se nós formos olhar, mundo primitivo, modo de expiação, e quantos tem depois? Nós estamos mais para o final, para chegar a ser um espírito puro, ou ainda estamos mais próximo do livro do mundo de primitivo? Estamos mais próximo do primitivo. O outro vai depender de cada um de nós, do trabalho que nós vamos fazer em cada um de nós, e é dessa maneira que nós vamos realmente encontrar essa felicidade no futuro, que é para quando nós realmente entendermos que a dor tem um porquê, que a doença tem um porquê. Eu conheço uma senhora, isso não é dos livros não, é um caso verídico, ela deve estar agora com quase 90 anos, porque apesar que meu cunhado já desencarnou, ela é sogra do meu cunhado. Então, nós temos que realmente retirar isso tudo para poder entender o contexto. Diz que quando Deus foi tomar conta do seu filho, do que eles fizeram, o que acontece?
Satanás também se apresenta. E aí Deus começa a elogiar Jó, perguntar se ele viu Jó, que Jó era um filho temente, era um filho que realmente, apesar de tudo que ele tinha, ele era temente a Deus. Aí Satanás vai e vira para ele e diz, tira para Deus e diz, tira tudo que o Senhor dá para ele. E vamos ver se ele continua sendo temente com todo esse amor. E aí começam os tormentos. Morrem os filhos, por uma série de... alguns por um incêndio que houve numa casa. Ele perde todos os seus gados, que era muito. Ele perde todos os seus servos, os amigos. Mas no final, de cima de uma estrumeira, com o corpo todo chagado e ferida, ele diz, Pai, lhe agradeço. Lhe agradeço por o Senhor estar permitindo que esse seu servo lhe dê o testemunho do que o Senhor está fazendo comigo, do que eu tenho do amor que eu tenho pelo Senhor. Conclusão, Deus devolve tudo que é tirado dele, muito mais do que ele tinha. Por quê? Aí, como é que eu vou interpretar isso aí? Quando nós chegarmos a ser um espírito puro, nós vamos ter toda a eternidade pela frente. Olha só, olha que felicidade para uma vida inteira. Porque o que é a eternidade diante de 70 anos, 80, 90? Não é nada. Uma encarnação nossa, ou reencarnação nossa, diante da eternidade, não é nada. E nós vamos, quando conseguirmos chegar a esse patamar, que ainda estamos bem longe, nós vamos chegar e poder realmente ser felizes. Porque se voltarmos aqui, vamos voltar em missão, como o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes chega, quando ele sai dessa última reencarnação que nós temos conhecimento, ele chega no plano espiritual, era tantas pessoas aguardando por ele, que ele ficou assim, meio assim. Aí a Celina, que era uma emissária de Nossa Senhora, vem e diz para ele que ele não precisava mais retornar à Terra. E ele diz que não, que enquanto tivesse uma lágrima aqui, ele gostaria de vir e poder enxugar. Então isso é só para nós vermos o quanto nós temos que agradecer, o quanto que nós temos que não reclamar, não ser aquela pessoa que fala assim, eu estou com uma dor aqui. Você não sabe como é que eu me acordei hoje. Eu acordei com dor de cabeça, dor na coluna, não posso fazer nada. Para que isso? E vira um hábito. A pessoa vai estar sempre reclamando. Quem não conhece ninguém assim? Tem, não tem? Eu às vezes morro de rir, às vezes lá na casa, no centro espírita que eu trabalho, não só nesse que eu trabalho atualmente, mas é por todos que eu passei, porque toda vez que ele dizia assim, olha, tem um trabalho aí para fazer, tem umas mesas pesadíssimas para carregar. Aí eu via um bando de jovens sair assim, hoje eu não vou poder não, porque eu estou com uma dor. Aí acabava para os idosos, ou então para as senhoras da casa. Que testemunha esses jovens estão dando? O que trabalho ele quer fazer? Só o trabalho de ficar no trabalho. Então eu tenho certeza que ele e os seus emissários estão aqui conosco. Quero agradecer aos mentores da casa, a mentoria toda da casa, agradecer pelo convite que me foi feito, agradeço mesmo pelo trabalho. Eu sou o que mais preciso ouvir tudo que disse aqui. Eu é que preciso mais me imbuir de que o quanto esse trabalho me fortalece. Porque falando, a gente fala e a gente acaba se envergonhando de não fazer o que está falando para os outros. E aí nós vamos virar uns hipócritas, se não conseguirmos, pelo menos, tentar fazer o que estamos falando aqui. E quero também agradecer a vocês todos, irmãos encarnados e desencarnados, dos dois planos da vida, que participaram desse estudo. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Deixa eu tirar que eu acabo esquecendo de levando. Muito obrigada, Edilson,
pelas informações, por todo o estudo da noite. É muito bom a gente ouvir sempre, porque, né? A repetição faz com que a gente vá aprendendo. Então vamos passar para a nossa segunda parte, que é o passe. Pedimos a todos que se mantenham em silêncio, sentados, e aos passistas, por favor, que se posicionem. Pensando em Jesus, graças a Deus. Querido Mestre Jesus, te agradecemos mais uma vez, Mestre querido, por termos tanto a te agradecer e tão pouco a te pedir. Te agradecemos pela presente oportunidade reencarnatória aqui nesse planeta, que tu criaste para nós com tantas belezas, com tantas paisagens bonitas, uma natureza exuberante, para que nós aqui pudéssemos, nesta experiência, buscarmos aprender, passarmos pelas nossas expiações e provas, mas mesmo assim, Mestre, rodeados pelo teu amor, pelo teu carinho e pela certeza
de que não estamos sozinhos, que Tu nos acompanha a cada momento, a cada passo, a cada experiência, que nós possamos ter cada vez mais forte dentro de nós essa percepção. O Senhor nos acompanha através desses amigos, desses mentores, desses amigos aqui encarnados também, que muitas vezes nos auxiliam quando estamos com dificuldades, quando estamos passando pelas nossas dores, nos auxilia com esses pontos de luz que colocou na nossa estrada. Essa casa, por exemplo, que para todos nós aqui que pertencemos, que viemos aqui sempre, é um ponto de luz que nos recarrega a energia, que nos ajuda nos momentos difíceis, e que tenhamos, Mestre, sempre gratidão pelos momentos bons e por aqueles que não são tão bons, mas que temos certeza que nos ajudam a evoluir. Rogamos a Ti pelo Edilson, para que ele possa continuar estudando e levando o seu conhecimento àqueles que precisarem, e também que a gente possa se lembrar daqueles nomes, das caixinhas da prece, e as pessoas que passam pela nossa tela mental neste momento, que elas recebam todas essas bênçãos que estão sendo aqui derramadas sobre nós. Que possamos retornar aos nossos lares na certeza de que estamos melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Não temos muitos avisos hoje, só alguns convites, para a gente lembrar